Olá pessoal, bem-vindos de volta. Meu nome é Matheus Proença e hoje nós iniciamos o segundo episódio da série Uma Vida de Relacionamento. O episódio de hoje chama A Mente na Palavra. E no primeiro episódio nós estávamos falando sobre o espelho, que é a Palavra de Deus. Quando nós nos expomos à Palavra, ela nos leva a relacionamento. A Palavra de Deus, ela nos conduz a Jesus. E ela nos mostra quem o Pai realmente é. E ao mesmo tempo ela mostra quem nós somos já em Cristo Jesus. Como é a nossa real identidade em Cristo Jesus. Ela vai mostrar como é a nossa nova criatura. Quem nós somos em Cristo, o que nós temos, o que nós podemos em Cristo. Viver uma vida de relacionamento, manter essa posição de filho, é alimentado numa exposição com a Palavra de Deus. Observa só que se você tenta ir à Palavra de Deus de forma fria, sem buscar relacionamento com o autor da palavra, a palavra ela se torna uma letra, né? Ela acaba não tendo aplicação na sua vida. Ela acaba não tendo ativação na sua vida. Agora, quando você vai à palavra de um lugar de relacionamento, é revelado coisas a você. Então perceba que tudo provém do relacionamento. A palavra alimenta o relacionamento. E você vai até ela neste relacionamento, buscando o Deus da palavra. Bill Johnson vai dizer que cada experiência com a palavra é uma exposição à sua herança. É uma exposição a quem você já é. E nós falamos também no primeiro episódio que muitas pessoas, infelizmente, elas têm a dificuldade de entender quem elas são em Cristo. Ou elas não sabem, ou elas, no início, tiveram uma exposição a isso, mas semelhante a Tiago, quando nós lemos a passagem do episódio passado. A pessoa olha no espelho, mas logo ela sai do espelho, ela sai da frente do espelho e esquece quem ela realmente é. Ela esquece a imagem dela e começa a ganhar uma nova imagem, a viver segundo uma nova imagem. E o fato de você não se expor à palavra diariamente faz com que muitas vezes você acabe vivendo uma vida não segundo o Espírito, não segundo como você já é em Cristo. Mas você acaba se conformando. E a gente vai falar bastante hoje sobre essa questão de se conformar com o mundo. Mas eu gostaria antes de ler Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6 vai dizer assim: o meu povo foi destruído, ele perece, ele é desfeito, porque falta conhecimento, por falta de conhecimento. E esse conhecimento que ele está dizendo aqui é conhecimento de Deus. É um discernimento de Deus, é uma percepção de Deus, falta visão. Então o meu povo, ele é destruído, ele perece, ele é desfeito, porque falta visão. Falta discernimento de quem ele é em Deus, de quem Deus é. Agora observa o oposto disso. Em Daniel, capítulo 11, versículo 32, a parte B do versículo. Ele vai dizer assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, enquanto em Oséias, aquele povo que não tinha discernimento, visão de quem eles eram, de quem Deus era, não tinha conhecimento de Deus, perecia, era destruído. Nós lemos aqui em Daniel que aquele povo que experiencia, esse conhecimento que ele diz aqui, o povo que conhece, essa palavra conhecer é iada, é ter experiências, é um conhecimento por experiências, ter familiaridade. Então aquele que tem experiências com Deus se torna forte e faz proezas. A falta de visão faz você estacionar, parar, ou viver aquém, viver diferente de quem você já é em Cristo Jesus. Viver numa realidade inferior, sendo que te foi proposta, sendo que existe disponível uma realidade superior. E aí, em vez de você influenciar, você é influenciado. Em vez de você conformar o que está ao seu redor, você é conformado. Porque lhe falta visão, lhe falta discernimento. Você não faz proezas. Agora, se você tem experiências com Deus, isso te fortifica. Isso te faz alguém capaz de fazer proezas, de mudar situações. Lembra da última passagem que nós trouxemos no episódio passado, falando sobre o proprietário da loja. Aquele aluno bem instruído no reino é como o proprietário da loja. Ele sabe que a loja está cheio de artigos, está cheio de produtos.
E aí então ele pega o que ele precisa, ele acessa pela fé a provisão da graça. Amém. A nova condição de vida, a condição de vida da nova criatura, nós dizemos isso no episódio passado, ela é totalmente fundamentada em Cristo Jesus. Totalmente fundamentada em Cristo Jesus. Ela é processada no Espírito e vivida pela fé. Mas no episódio de hoje nós vamos falar sobre as outras partes do homem. Porque nós sabemos que nós somos um espírito. Amém? Nós somos um espírito. E o nosso espírito foi feito nova criatura em Cristo Jesus. A velha vida ficou para trás. A velha natureza está morta. E nós temos uma nova natureza. A mesma natureza de Deus. Somos uma nova criatura. Ok, nós somos um espírito que foi feito novo em Cristo Jesus. Mas nós temos uma alma e habitamos num corpo. Observa que enquanto o seu espírito foi feito novo, a sua alma se mantém a mesma e o seu corpo se mantém o mesmo. Quando você aceitou a Cristo, a cor do seu cabelo não mudou. Sua forma muscular não mudou. Seu tamanho, sua altura não mudou. A sua alma, inicialmente, não mudou. O que é feito novo? O seu espírito. Mas, Mateus, o que eu faço então agora nesse caminhar de relacionamento? O que eu faço com a minha alma e com o meu corpo, uma vez que nós sabemos que temos que viver no espírito, porque nós somos um espírito. Nós vivemos numa realidade superior, sobrenatural. Mateus, o que eu faço com o meu corpo e com a minha alma? O que eu faço com eles? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 e 2. Essa vai ser a passagem principal do episódio. Paulo vai dizer assim, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, que coloquem à disposição os vossos corpos, o seu corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E essa expressão culto racional, latreia, quando Paulo está usando aqui, ele está fazendo referência à ministração de Deus, ao exercício, aos serviços dos sacerdotes. Olha só que interessante isso. Paulo está remetendo nossa ideia aos serviços diário que os sacerdotes faziam no santo lugar. Diariamente os sacerdotes tinham que entrar no santo lugar. E eles faziam ali ministrações a Deus. Lá tinha os pães que eles tinham que repor semanalmente. Lá tinha o candelabro. Lá tinha itens que ele tinha que diariamente, o incenso que ele tinha que diariamente estar ali servindo, ministrando. E observa que Paulo diz que agora, o nosso corpo tem que ser colocado à disposição. Servir como uma ministração a Deus. Observe isso. Colocado a serviço de Deus. É um serviço diário. Versículo 2. Ele vai dizer assim: e não sedes conformados com este mundo. Ou seja, não sedes conformados com os padrões naturais, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse versículo 1 e 2 de Romanos 12, Paulo faz menção do que você deve fazer com o seu corpo e com a sua alma. Você vive no Espírito. E o que eu faço com o meu corpo e com a minha alma? O seu corpo você coloca à disposição para servir o Senhor. E é algo diário, é um serviço diário, é uma ministração diária. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo vai dizer assim: antes eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Servidão de quem? Do diabo? Não, lógico que não. Ué, então servidão de quem que Paulo fala assim, olha, antes eu subjugo o meu corpo e reduzo ele à servidão? Servidão do Espírito, do homem interior, de quem você realmente é. Ele está falando assim, ó, eu não vivo segundo o meu corpo. Eu não vivo segundo os desejos
dele, mas eu subjugo ele, eu coloco ele para servir o homem interior, o meu espírito. Ele está à disposição, é o que ele usa lá em Romanos 12. Que ele diz, apresentei os vossos corpos, coloquem eles à disposição. Eu coloco o meu corpo à disposição de uma vida no espírito. E não deixo o meu corpo tomar o lugar de liderança. Perceba isso. Agora, no versículo 2, ele vai dizer da alma, sobre você renovar a sua mente. Isso traz transformação. Então, o que eu devo fazer com a minha alma? Renovar a minha alma, renovar a minha mente diariamente com a palavra. E eu gostaria, antes da gente dar continuidade a isso, a ler a tradução da Bíblia, a mensagem de Romanos. Então, Romanos 12, 1 e 2. Ele vai dizer assim, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana. Lembra que quando a gente leu na outra versão, na versão inicial, ele está falando sobre apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele estava remetendo a serviços diários. Né? E nessa tradução ele vai falar, olha, sua vida cotidiana é um serviço diário. Como os sacerdotes faziam diariamente no santo lugar. Diariamente. Ofereça, coloque à disposição. Aí ele vai continuar dizendo, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Mateus, o que é a melhor coisa que eu posso fazer por Deus? Para Deus? Receber o que Ele fez por você. Mateus, então a melhor coisa é receber, é entrar na posição de receber o que Ele me deu, o que Ele me fez em Cristo Jesus. Entre nessa posição de receber. Seja amado. Que é a primeira série que nós trouxemos. Uma das primeiras séries. Seja amado. Receba do que Ele fez por você. Receba da obra redentora de Cristo. E ele vai continuar dizendo assim, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Observe que a mudança não vem de fora para dentro. A mudança vem de dentro para fora. Vem de uma posição sua correta no Espírito. Eu me posiciono no Espírito. Eu renovo a minha mente na palavra. Isso traz transformação de dentro para fora. Inicia-se no Espírito. E isso vai para o natural. Nós vamos ver isso no final do episódio. Descubrem o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Agora, observe esse final. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Na esfera natural, se você se conformar com este mundo, você sempre vai ter uma consciência de que não está pronto. Que é imaturo. Quando Paulo está dizendo aqui sobre se conformar com o mundo, ele não está falando simplesmente sobre você ter práticas pecaminosas semelhantes ao mundo. Não é só isso que Paulo está dizendo. É também, mas não só. Conformar com o mundo é você viver como o mundo vive. Condições naturais. Lembra que a gente leu em Colossenses capítulo 3, né? Olha, vivam sua nova vida. Não vivam ali cabisbaixos, absorvidos no que está na frente de vocês. Porque se vocês viverem cabisbaixos, absorvidos no que está na frente de vocês, vocês estão vivendo uma vida natural, não segundo uma nova vida superior, sobrenatural. E aqui em Romanos 12 Paulo está dizendo, não se conformem com a forma de viver do mundo, natural, limitada. Se você tentar viver segundo uma esfera natural, você vai achar que nunca está pronto. Agora, se você se posicionar no seu espírito está pronto. Seu espírito está pronto. Você tem o Espírito Santo vivendo nele, você tem a mesma natureza de Deus, seu espírito está pronto. E aí você simplesmente renova sua mente na palavra, coloca o seu corpo à disposição de Deus, o Espírito. E aí você então vive, reina em vida com Cristo Jesus. Perceba isso. Perceba agora o que ele vai dizer. Olha, você é transformado, a sua vida natural é transformada quando você se posiciona no Espírito e renova sua mente na palavra. Agora, ele vai dizer assim,
transformados pela renovação do vosso entendimento, da sua mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa palavra experimentar aqui, ela é bem importante, ela é dokimazo no grego. E ela significa reconhecer, testar, examinar se algo é genuíno. Ele está falando assim, ó, se você tem uma mente renovada, quando você olha alguma coisa, você consegue reconhecer se aquilo é genuinamente do Pai. É isso que ele está falando aqui. Você consegue reconhecer se aquilo é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dokimazo, você reconhece. Você examina e fala, ó, isso daqui é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, se você não tem a mente renovada, você pode olhar para uma coisa e falar, será que isso é a vontade de Deus? Será que eu ter uma família mais ou menos não é a vontade de Deus, não? Será que se eu ter uma doença, Mateus, mas eu acho que é genético, né? Maldição hereditária. Vou te dizer uma coisa, meu irmão. Maldição hereditária não existe para você que está em Cristo Jesus. Em Cristo toda maldição já foi quebrada. A gente vai fazer episódios a respeito disso futuramente. Se segure no sofá. Agora, observa isso. Você, se não tiver uma mente renovada na palavra de Deus, pode olhar para alguma coisa que está na sua frente e falar, eu acho que isso é de Deus. Opa, será que esse deserto que eu estou passando não é de Deus? Vou te falar, renova sua mente na palavra. Está faltando renovar a mente na palavra. Mateus, será que esse processo não é de Deus? Renova sua mente na palavra. Que quando você olhar, você vai examinar e falar, opa, isso aqui não é a assinatura de Deus. O Bill Johnson tem uma ilustração muito legal quando ele trata a respeito disso. Ele fala sobre você ser capaz de reconhecer a pintura do pintor. Ele fala, bom, você é como se fosse um especialista. Quando você tem uma mente renovada, você é um especialista que olha para a pintura e fala, bom, essa pintura aqui é de Picasso. Por quê? Porque eu reconheço a tinta. Eu reconheço as pinceladas. Eu reconheço a assinatura. Eu reconheço o jeito dele trabalhar. E quando você tem uma mente renovada na palavra, você experimenta, você dokimazo, você reconhece, você examina se algo é genuíno. Que algo? Se aquilo é realmente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você olha para sua vida e fala, isso não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida. Como é que eu sei disso? Porque a minha mente está renovada na palavra. E você também vai olhar para a vida do seu irmão, você vai olhar para a vida dos seus parentes, você vai olhar para a vida do seu próximo, você vai olhar para a vida do seu vizinho e falar, opa, isso aqui não é a boa, perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. Isso aqui não foi Deus que assinou. Isso daqui não foi Deus que fez. Isso aqui é do diabo. E aí então, você, como filho, traz o reino e destrói aquilo que foi feito. Você destrói aquilo que foi feito. Se há alguma necessidade, você pega na prateleira e fala, Tó, Deus proveu. Tó, isso daqui é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Meu irmão, não viva fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Ao mesmo tempo, ela é boa, ela é perfeita e agradável. E se você não tem uma mente renovada diariamente na palavra, você acaba se acostumando com coisas e pode, de forma perigosa, achar que é Deus. Não é Deus. Renove a sua mente na palavra. Reconheça se aquilo é genuinamente de Deus. Porque se não for, não é a sua vida. Não é, Mateus, não é a sua vida. Se não for algo que Deus proveu, não é a sua vida. Se não é algo que Cristo conquistou, não é a sua vida. Doença. É de Deus? Não. A palavra vai dizer em Isaías que Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Levou algumas? Levou todas. Se ele levou todas, tem alguma doença que é a vontade de Deus? Não. Então você olha, examina e fala, isso não é genuinamente de Deus, essa doença não é de Deus. Mateus, será que não é um processo? Mateus, será que não é um deserto? Será que não é Deus querendo que eu aprenda algo?
Deus vai usar ferramentas do diabo para você aprender algo? Deus, que é bom, vai usar coisas que não provêm da bondade dele para fazer você aprender alguma coisa? Você acha que Deus precisa usar coisas do diabo para fazer você aprender? Proveio de Deus? Proveio da obra de Cristo? Não. Então não é a sua vida. Reconheça. Discerna. Tenha o discernimento. Porque a gente viu em Oséias, se você não tiver o discernimento, você perece. Você tem uma nova vida. Mas você vive aquém dela. Você vive abaixo dela. Você se acostuma com uma vida abaixo. Você se acostuma com uma vida diferente daquela que Cristo proveu. Renove a sua mente na palavra. E entenda que esse processo é diário. Você expor o seu corpo, colocar à disposição de Deus, é diário. Você expor sua mente à palavra é diário. Você renovar sua mente na palavra é diário. É um processo diário. Abrace isso. Abrace isso. Amém? E observa que o diabo ele vai tentar ofuscar a sua consciência de quem você é em Deus. Ele vai querer te falar, olha, isso daqui que está na sua vida, eu acho que é de Deus, hein? Será que não é de Deus? Será que não é para você viver isso não? Mas aconteceu isso, isso e isso, mas a sua mãe, mas o seu pai, mas a sua mãe também teve. Mas o diabo quer ofuscar a sua consciência de quem você já é no Espírito. Quem você já é em Deus. Quer que você se posicione segundo uma realidade natural. Agora, se você renova sua mente na palavra, você não mais está aqui aliado às coisas naturais, você está aliado ao Espírito, a uma realidade superior. Gostaria que você abrisse lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Paulo vai dizer assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, embora nós vivamos como homens, nós não lutamos de forma natural, com padrões naturais da carne. Nós não procedemos de forma natural. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. A gente já trouxe essa passagem em outros episódios. Ele vai dizer: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a verdade de Deus. E levamos cativo todo pensamento. Em outras versões ele vai dizer todo pensamento livre, toda emoção, todo impulso, para torná-lo obediente a Cristo. Obediente à estrutura de vida moldada por Cristo. Observe o que Paulo está trazendo aqui. Ele está dizendo, olha, as nossas armas não são humanas. Elas são espirituais. Elas provêm de Deus. E elas vêm para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? São argumentos, são pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Contra o conhecimento da verdade. Então vai existir coisas que vão tentar levantar pensamentos, argumentos, pretensões contra a verdade da palavra. Contra quem você já é em Cristo Jesus. E se você permitir, isso vai tornar uma fortaleza. Fortaleza na sua vida. Aí você acaba adotando aqueles pensamentos e eles já se tornam uma fortaleza na sua vida. Que te cerca. Que te prende. Jesus te libertou para que você fosse verdadeiramente livre. E aí você permite que pensamentos, você permite que argumentos te cerquem, te prendam numa fortaleza. Paulo vai dizer assim, peguem essas armas poderosas em Deus e destrua essas fortalezas. Destrua tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Leve todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Leve todo pensamento, todo impulso, toda emoção cativa à estrutura de vida moldada por Cristo. Está vindo um pensamento na minha vida. É de acordo com a estrutura de vida moldada por Cristo?
Não. Opa, vou levar cativo. Levo cativo a Cristo. Eu não permito que se levantem argumentos contra o conhecimento de Deus, dizendo, Deus faz isso. Deus é assim. Não, mas a palavra de Deus diz que não. Esses argumentos tentam estar acima da palavra. Você fala, não, eu utilizo as armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Destruir toda a mentira contada que tenta fazer eu acreditar num Deus que não é Deus. Que tenta dizer a respeito de quem eu sou, mas eu não sou daquela forma. São mentiras. Que tentam entrar e te trazer uma crise de identidade. Uma crise de identidade, um posicionamento de quem você é. Te desestabilizar de quem você é. Você utiliza as armas poderosas em Deus para destruir isso. Você renova a sua mente na palavra. E não permite que esses argumentos se levantem acima do que a palavra de Deus diz. Observa 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E Hebreus 10, 38. Ele vai dizer assim em 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos, andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Nós falamos já que uma vida no Espírito, eu e você somos um Espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Nós vivemos no Espírito. Uma vida no Espírito é vivida pela fé. Eu coloco à disposição o meu corpo para um governo do Espírito. Eu renovo a minha mente diariamente na palavra. Eu vivo não pelo que eu vejo, não por uma esfera natural, não por uma realidade inferior, mas eu vivo pela fé que crê numa realidade superior. Hebreus 10, 38 vai dizer o justo, ou seja, aquele que foi justificado por Cristo Jesus, vive pela fé. É um estilo de vida. Eu e você temos um estilo de vida. Qual é o nosso estilo de vida? A fé. Nosso estilo de vida é a fé. Deus quer que nós tenhamos muito mais do que os nossos olhos veem, do que os nossos ouvidos ouvem, do que as nossas mãos podem tocar. Você já é no Espírito. Mateus, mas eu não estou vendo com meus olhos naturais. Mas você já é no Espírito. E você vive pela fé. E você acessa aquilo pela fé. E traz para o mundo visível. Traz para o mundo visível. Agora, lembre-se, a fé ela não opera na mente. Não é um assentimento mental. A fé vem do coração. Romanos 10, 10. Visto que é com o coração, com o Espírito que o homem crê para a justiça. É com o coração que se crê. Retornando ao episódio 1, se você não assistiu o episódio 1, sugiro para você retornar, assista o episódio 1, nós falamos sobre essa palavra revelada, essa palavra viva, digerida em você, que ela se torna sua, você abraçou essa palavra e você vive sobre essa palavra, você vive pela fé para uma realidade superior. E através de uma mente renovada, que seu espírito tem um lugar de governo, tem um lugar de domínio. Uma mente renovada, ela se alia ao espírito. Uma mente não renovada, ela se alia à carne. Agora, uma mente renovada se alia ao espírito. Observa que Filemão, capítulo 1, versículo 6 vai dizer: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. A comunhão que procede da sua fé. Existe uma comunhão que procede da sua fé. Uma comunhão divina que procede da sua fé. E essa comunhão ela se torna eficaz. O seu relacionamento ele se torna eficaz. Ele flui de um pleno entendimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. De quem você é em Cristo Jesus. Do espelho da palavra. Isso alimenta relacionamento. Isso alimenta comunhão. Isso gera fé. E dessa fé você vive no Espírito. Mateus, mas eu não estou vendo essa vida que você está falando. Mas você já é no Espírito. É um fato. É um fato. Fatos são fatos.
Eu não estou vendo, é um fato. Creia que é um fato. E se eu não crer, Mateus, você vai ver a quem disso. É um fato. Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. É um fato. Consumado. Eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É um fato. Ele já me abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. É um fato. É real. Existe uma realidade superior. É um fato. Agora você precisa crer nisso. Acessar isso. A fé, observa isso, que a fé não vai negar a realidade natural. A fé ela não vai negar o que os olhos estão vendo. Mas a fé vai dizer, não é por isso que eu vivo. Não é isso que me influencia. Eu vivo de acordo com a palavra. Eu vivo no Espírito, em quem eu já sou em Cristo Jesus. A fé está fundamentada numa realidade superior. E para a gente fechar, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento, é a substância. A fé substancializa coisas. Ela é a substância das coisas que se esperam. E aprova o título de propriedade das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas é um título de propriedade, é meu. Eu não estou vendo, mas a fé fala, é seu, é um título de propriedade. Você tem uma substância. E por que a fé é isso? Por quê? Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé nós entendemos que os mundos, o natural, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Observe isso daqui. Nós sabemos que a fé é a substância dessas coisas que se esperam. Nós sabemos que a fé é o título de propriedade das coisas que não se veem. Porque eu sei, pela fé eu entendo que o que é visível não provém do que é visível. O que é visível veio do que não é visível. O mundo foi criado pela palavra de Deus. As coisas na minha vida são criadas no Espírito. Tudo se inicia no Espírito, se gera no Espírito. E pela fé eu entendo isso. Pela fé eu entendo, gera no Espírito. Eu tenho um título de propriedade, é meu, não estou vendo, mas eu entendo que eu já tenho, e assim como o mundo foi criado pela palavra de Deus, pelo aquilo que não se via, as coisas são criadas daquilo que não se vê. Percebe isso? Então a fé é o firme fundamento. É a substância das coisas que se esperam. Observa, a fé não torna essas coisas fato. Elas já são fato. Jesus já fez. Você já é no Espírito. O que a fé faz? Substancializa. Torna a sua experiência semelhante com a palavra de Deus diz. Ela é a prova, o título de propriedade das coisas que não se veem. Ela fala, ó, você tem um título de propriedade na sua mão. É meu, não estou vendo, mas eu tenho um título de propriedade aqui, é meu. Ela não torna as coisas reais, elas já são reais, já são fatos no Espírito. A única coisa que ela faz é tornar aquilo a sua experiência. Então, para nós fecharmos, entenda, é necessário que você renove a sua mente na palavra de Deus diariamente. Tenha a mente na palavra. Uma mente renovada na palavra enxerga as coisas de forma diferente. Ela enxerga soluções divinas para as coisas. Enquanto a mente não renovada enxerga condição natural, coisas naturais. Ela está limitada aos limites naturais, às provisões naturais, às forças naturais. A mente renovada, ela está aliada ao Espírito. Ela enxerga soluções divinas. Por exemplo, em Atos 3, quando os discípulos encontram lá o coxo na Porta Formosa, Pedro vai dizer assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Que mente é essa de olhar para ele e falar, eu tenho algo para ele? De olhar para aquela pessoa que estava sofrendo, que estava doente, e falar, existe mais que esmolas. A mente não renovada olharia e falar assim, bom, deixa eu ver se eu tenho uma moeda no bolso. Mas a mente renovada na palavra diz,
Tem cura para essa pessoa. Tem uma solução além do natural. Porque ela vive segundo uma realidade superior. Ela enxerga soluções divinas. Mantenha a sua mentalidade de filho exposto à palavra de Deus. Alimente isso. Renove a sua mente na palavra. Ela vai te mostrar como um espelho quem você é. E uma mente renovada vai viver consciente de tudo que Deus já deu. Consciente de tudo que Jesus já fez naquela cruz. E como você deve viver quanto ao corpo, quanto ao dizer, ao falar. Você tem que dizer a mesma coisa que Deus diz. Confessar a palavra, provavelmente nós vamos ter um episódio a respeito disso. Confessar a palavra é dizer a mesma coisa que homologueu, concordar, dizer a mesma coisa. Então, confessar a palavra é dizer a mesma coisa que Deus diz. Mateus, eu não estou vendo, mas eu confesso a mesma coisa que Deus disse. Porque os meus olhos não veem, mas eu não vivo segundo o que eu vejo. Eu não vivo, como Paulo diz lá em Colossenses, eu não vivo cabisbaixo e absorvido com o que está na minha frente. Eu olho o que acontece ao redor de Cristo. É com os olhos espirituais que você olha o que acontece ao redor de Cristo. E o que entende, consegue entender, compreender isso, é uma mente renovada. Diariamente renovada na palavra de Deus. Amém. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, porque nós somos transformados por ela. Existe uma transformação que se dá quando nós renovamos a nossa mente na sua palavra. Nós somos capazes de discernir na nossa vida o que genuinamente é do Senhor. O que genuinamente provém da nova vida que nós temos no Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por isso, porque quando nós renovamos a mente na Tua palavra, nós ganhamos esse discernimento para ver o que é a nossa nova vida em Cristo e o que não é a nossa vida em Cristo. Pai, que nós venhamos viver no Espírito, renovando a nossa alma, renovando a nossa mente diariamente na Sua palavra e colocando o nosso corpo à disposição de um reinado do Espírito. Que nós venhamos, Pai, viver tudo que Cristo já conquistou para nós. Uma vida, um estilo de vida de fé que substancializa aquilo que já é real, aquilo que já é fato, aquilo que nós já somos, temos e podemos em Cristo Jesus. Amém. Renove a sua mente na palavra de Deus, que a palavra te transforme de dentro para fora. Amém. Sejam abençoados. Até o episódio da semana que vem.